Olá, graças e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre a natureza e o caráter de Deus. Esse curso é uma iniciativa da Escola Bíblica de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Esse curso foi organizado em 10 aulas, sendo que esta é a nossa última aula. Com essa aula estamos encerrando mais esse curso da ELIM na modalidade online. E hoje nós vamos falar sobre soberania e providência de Deus. Antes de avançarmos no conteúdo dessa aula, como sempre fazemos, vamos retomar aqui o conceito de atributo divino. Durante esse curso estudamos vários atributos, obviamente não todos, até por conta do tempo e mesmo da impossibilidade de abarcarmos tudo que está relacionado a Deus em um curso, obviamente. Mas é sempre bom lembrar que o atributo, quando se refere a Deus, é uma característica, é uma qualidade do ser de Deus, da essência de Deus, pertence à essência de Deus. E como em Deus todas as coisas são perfeitas, esses atributos também são chamados de perfeições divinas. Temos também mostrado em todas as aulas esse diagrama, que está aqui para facilitar um pouco a nossa compreensão. Lembrando que Deus não é uma coleção, um apanhado de atributos, mas esses atributos presentes no ser de Deus, no caráter de Deus, eles se manifestam à medida em que ele se relaciona com a sua criação, se relaciona com a humanidade, enquanto seres morais, criados à imagem e semelhança dele, e também como ele intervém na história, como ele age no tempo e no espaço. Várias classificações dos atributos divinos têm sido propostas, você vai encontrar várias maneiras de estudar esse assunto em livros de teologia sistemática de diversos autores. Aqui nós optamos por estudar os atributos sob esses dois ângulos, essas duas visões. Os atributos naturais, aqueles que se encontram somente em Deus, fazem parte da sua essência e ele não compartilha com ninguém, como por exemplo a onipotência. E os atributos morais, que são aqueles que estão presentes em Deus, mas ele compartilha conosco, como por exemplo a santidade, o amor. Antes de avançarmos, gostaríamos também de propor aqui duas questões para que você pense um pouco, antes de falarmos sobre soberania e sobre providência divina. Qual seria a relação entre o poder, a soberania e a providência de Deus? Para que você possa responder, você precisa entender um pouco o que significa providência. Providência é a ação de Deus para cumprir a sua vontade. Poderíamos dizer que é a sua intervenção no universo, na história, visando atingir o seu objetivo, o seu fim último, a vontade de Deus. Para isso, precisamos também entender que Deus é o soberano, ele é o rei do universo, e que ele exerce essa soberania através do seu poder, através dos seus atributos. Então, é claro que esses atributos, embora eles não sejam, digamos assim, sinônimos, eles estão interligados e interconectados ao estudarmos a revelação de Deus, a manifestação de Deus na história. E aí vem uma pergunta que provavelmente ou você já se fez, ou alguém já lhe fez. Talvez com uma curiosidade sincera, ou talvez até para questionar a sua fé, para confrontar a sua fé. A pergunta é se Deus governa todas as coisas, por que o mal existe? Se Deus é poderoso, soberano e age na história, então por que o mal existe?
precisamos entender algumas coisas. É claro que o tempo não permite que a gente aborde esse assunto, o problema do mal, que na verdade é algo que vem tomando o tempo, a energia de muitas mentes excepcionais ao longo da história da filosofia, da teologia. O fato é que, em primeiro lugar, o mal ele não é algo criado por Deus. O mal é uma desorganização, podemos dizer assim, da ordem natural, da ordem criada por Deus. O mal introduziu o pecado, e o pecado gerou a queda da humanidade. Mas isso não significa que Deus deixou de ser o governante soberano do universo. Precisamos crer, de fato, que assim como a sua palavra diz, ele continua no controle de todas as coisas e que até mesmo o mal, até mesmo o pecado, por fim, acabarão por contribuir, a partir da providência de Deus, o seu agir soberano, para que a vontade dele se cumpra. Para nós é difícil compreendermos, é um paradoxo, mas a sua palavra assim nos diz, que Deus de fato governa todas as coisas, apesar da existência do mal, e que haverá um tempo em que o mal deixará de existir, quando Deus restabelecer a ordem universal, a ordem que foi quebrada, que foi, podemos dizer assim, influenciada pela existência do mal e do pecado. Se falarmos em soberania e providência, nós temos que pensar um pouco sobre a visão bíblica sobre Deus. Nós já falamos desse assunto lá nas aulas iniciais, as diferentes visões a respeito de Deus. Há aqueles que não creem na existência de Deus, são os ateus. Há aqueles que pensam que não é possível saber se Deus existe ou não negam e nem afirmam, são chamados agnósticos. Mas há também aqueles que propõem outras formas de compreender Deus. A partir do que a Bíblia nos revela, nós podemos afirmar que Deus é o Criador de todas as coisas. Como Criador, Ele é o Todo-Poderoso. Antes que qualquer coisa existisse, Ele já existia. E o ato de criar foi um ato da vontade desse Deus soberano. Por isso Ele é soberano, porque todas as coisas, de fato, vieram à existência a partir da sua vontade. Por isso Ele é soberano, é aquele que governa e sustenta todas as coisas, sustenta tudo que há. E a Bíblia é clara ao afirmar a providência de Deus, que significa dizer que esse Deus, ele não só criou, mas ele age nesse mundo criado. Por isso a Bíblia rejeita as visões, como por exemplo a visão do deísmo, que é aquele conceito de que Deus teria criado o universo, teria criado o mundo, teria criado a humanidade, teria estabelecido regras, leis naturais para o bom funcionamento desse mundo criado, mas teria abandonado a sua criação, teria deixado o mundo entregue às suas leis, entregue a um funcionamento, podemos dizer assim, como de um relógio que recebeu corda, que foi criado pelo relojoeiro. Esse relojoeiro colocou esse relógio em funcionamento e foi fazer alguma outra coisa. A Bíblia rejeita essa visão de um Deus que criou e virou as costas para a sua criação e foi, talvez, envolver-se em outras atividades, podemos dizer assim. Pelo contrário, a Bíblia fala de um Deus que intervém na história. Um Deus que se revela, um Deus que age, um Deus que se importa com a criação. E a Bíblia também rejeita a ideia do panteísmo,
muito presente em religiões orientais, em filosofias dessa linha de pensamento, de que a criação seria Deus e Deus seria a criação. Então seria assim uma espécie de imanência radical, ou seja, todas as coisas são Deus, a natureza é Deus, aquela pedra é Deus, aquela árvore é Deus, os seres humanos também são Deus, como se Deus não tivesse uma pessoalidade. Deus está em todos os lugares. Mas, na verdade, ao afirmar isso, ele está em todos os lugares, mas não pode ser encontrado em lugar nenhum, porque ele não é uma pessoa. É como se fosse uma força, uma energia, coisa parecida. A Bíblia, obviamente, também rejeita essa visão. A Bíblia fala de um Deus que é criador e é aquele que se importa com a sua criação, embora não se confunda com ela. Então, providência divina é o agir de Deus no universo, no mundo criado, pelo qual ele preserva todas as suas criaturas, é o conceito de preservação, opera em tudo o que se passa no mundo, é o conceito de cooperação, e dirige todas as coisas para um determinado fim, é o conceito de governo. Então, a providência, ela tem esses três aspectos: preservação, cooperação e governo de Deus. E vamos falar um pouco sobre esses conceitos. Preservação significa que Deus criou todas as coisas, mas não apenas criou, mas ele sustenta aquilo que criou, ele conserva em funcionamento, em equilíbrio, todas as coisas criadas. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, refere-se aqui a Jesus. É um texto que aponta claramente para a divindade de Jesus, uma segunda pessoa da Trindade, o Verbo divino, o Logos divino. Esse texto diz que ele, Jesus, age sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui, essa palavra, ferô, que está em destaque lá no grego, não significa apenas sustentar, no sentido de carregar alguma coisa, ou dar apoio a alguma coisa, mas também tem o sentido de um controle ativo, um controle deliberado em relação àquilo que está sendo sustentado. Por isso a Bíblia fala também, Paulo diz em Colossenses 1,17, por isso, nele, em Cristo, tudo subsiste, ou seja, obtém a sua subsistência, a sua sustentação nele. E um conceito importante a respeito disso, a respeito desse aspecto da preservação presente na providência, é que se Deus cessasse a sua contínua atividade de preservação, sustentação, tudo deixaria de existir. Se Deus se ausentasse do mundo, deixasse de sustentá-lo, ele entraria em colapso e deixaria de existir. De fato, se você pesquisar um pouco, você vai perceber que há um equilíbrio sutil no universo. E falando mais especificamente aqui do nosso mundo, nosso planeta, se o nosso planeta fosse um pouco mais próximo do Sol, seria quente demais para sustentar a vida. Se fosse um pouco mais distante, seria frio demais. Se não tivesse um polo magnético, se não tivesse um núcleo metálico que gera um campo magnético que impede que a radiação exterior, do universo exterior, entre na atmosfera, entre em contato com a superfície, se isso não existisse, a vida não seria possível aqui. Então vemos nesse equilíbrio sutil, perfeito, apesar de todas as agressões do homem contra a natureza, ela continua em perfeito funcionamento, continua sendo sustentada e nos sustentando. Nisso nós vemos a mão de Deus, vemos o cuidado providente de Deus para nos sustentar todas as coisas
pela palavra do seu poder. Quando falamos em cooperação, a respeito da providência, estamos falando que Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, e que todas as coisas estão em funcionamento, digamos assim, tanto as coisas inanimadas quanto os seres animados, os seres vivos, tanto os seres vivos racionais quanto os irracionais. E essas ações, esse agir das coisas criadas em cada ato, tem também uma direção de Deus. Então, Deus coopera com todas as coisas criadas em cada ato, dirigindo as propriedades características para fazê-las funcionar ou agir como deve. Parece complicado, mas eu vou dar um exemplo. A água é constituída de átomos de hidrogênio e de oxigênio. E é essa ligação a nível atômico que cria a molécula da água. As forças entre as partículas, coisas que estão além da nossa visão, obviamente, mas Deus mantém a água sendo água. E a água não é apenas um monte de moléculas compostas por átomos de água, de hidrogênio e de oxigênio, mas ela tem um agir, um fluir neste mundo. Cumpre propósitos também. Então Deus não apenas criou, mas Ele também dirige para que a natureza funcione como deve funcionar. Isso também se aplica a outras coisas. Então, Deus elabora ou realiza todas as coisas segundo a sua própria vontade, de modo que nenhum evento da criação escapa à sua providência. Isso engloba a criação inanimada, como acabei de dar o exemplo da água, os animais, acontecimentos aparentemente casuais, as chamadas coincidências, o acaso, na verdade não é acaso, além das ações humanas, a própria vontade humana. Efésios 1, versículo 11, o texto que está aqui na tela, diz que Ele, o Senhor, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a palavra energeo, aqui, de onde vem a palavra energia, em português, significa fazer mover, fazer com que aconteça, fazer com que funcione. É um pouco difícil compreender isso, porque nós vemos, por exemplo, como falamos lá no início, coisas que estão acontecendo que certamente estão fora do propósito de Deus. Então, o pecado, a violência, a injustiça, Deus certamente não planejou isso. Mas até mesmo essas ações humanas, por mais distantes que estejam do propósito final de Deus, por sua divina providência, Ele faz com que caminhem para esse fim último que Ele planejou para nós e para o universo como um todo. Temos aqui várias passagens bíblicas, eu não vou ler todas, mas se você ler, por exemplo, Gênesis 45:5, você vai ver ali um diálogo de José com seus irmãos. A história é uma história muito conhecida e nos fala sobre os seus irmãos, os irmãos de José, que tinham inveja dele e que em primeiro momento queriam matá-lo, depois alguém disse, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. Então lá naquela região estava passando uma caravana que ia em direção ao Egito, e seus irmãos venderam aquele rapaz, provavelmente um adolescente ainda, como escravo. E ele foi levado para o Egito, foi parar numa prisão, passou por muitas situações difíceis, mas a providência de Deus estava guiando. E ele, por fim, tornou-se um primeiro-ministro do Egito, digamos assim, alguém de extrema importância, porque foi usado por Deus para mostrar ao faraó que haveria 7 anos de
de colheita, de abastança, de fartura, e 7 anos de seca, de fome. As 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras que Faraó havia visto no sonho. E José diz a ele, olha, Faraó, haverá um tempo de abundância, então aproveite esse tempo de abundância para poder armazenar para os tempos de dificuldade, de seca, de fome. E assim o Faraó fez e constituiu José como administrador de tudo isso. E os seus irmãos, seu pai, sua família que haviam ficado lá na Palestina, começaram a passar fome, a ter dificuldade para se alimentar, porque a fome se estendeu por todo o mundo conhecido naquele tempo. E eles foram ao Egito para comprar alimento. E ao chegarem lá, quem era o governador do Egito? Seu irmão José, aquele que eles haviam vendido como escravo. E nesse versículo, Gênesis 45:5, José diz a eles, seus irmãos, depois de se revelar, a história tem muitos detalhes que não tem como explorar aqui totalmente, mas ele diz, olha, não fiquem tristes, porque Deus usou isso, usou essa situação, esse mal que foi intentado contra mim se transformou em algo bom. Então é um grande exemplo de como Deus, misteriosamente, de forma muitas vezes sutil, sem que percebamos, ele vai movendo as linhas da história para cumprir propósitos. E assim José não só salvou sua própria vida, mas salvou o Egito da fome e salvou a sua família da fome. Se você ler depois os outros versículos, você vai perceber que a Bíblia fala claramente de um Deus que age através de agentes humanos, agentes naturais, agentes aparentemente além do seu controle, mas de fato Deus está no controle da história, no controle de todas as coisas, a sua divina providência. E falar em governo, estamos falando aqui de uma ação contínua de Deus, por meio da qual ele rege todas as coisas, ele governa todas as coisas. E aqui a palavra teleológica, ou teleologicamente, colocada aqui, esse termo aparentemente complicado, mas você vai compreender o que significa. Essa regência de Deus, esse governo de Deus, acontece de maneira teleológica, ou seja, de maneira destinada, de modo destinado a um propósito, a um fim, a um destino, não no sentido fatalista, como as pessoas costumam dizer, mas a uma finalidade. Isso é teleos, isso é a finalidade, a vontade divina, a vontade de Deus. Então, através desse seu governo, ele age para garantir a realização do seu propósito. E a Bíblia tem muitos versículos que falam sobre esse aspecto do governo de Deus. Eu coloquei aqui apenas alguns, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Então Deus aqui é colocado como um rei, está sentado num trono que está acima do trono dos demais reis, dos demais soberanos, de todos os outros governos. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Significa dizer que todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Até mesmo as nações ímpias, as nações que não reconhecem o Senhor como Deus verdadeiro, estão debaixo desse governo. Ele está acima de qualquer poder, de qualquer principado, de qualquer potestade, seja ela humana ou espiritual. O governo de Deus é universal e ele é a execução do seu propósito eterno, abrangendo todas as suas obras. E esse aspecto, ele alcança o princípio de todas as coisas, tudo que foi, tudo que é e tudo que será. No tempo do fim, esse reino divino e eterno
o reino de Deus, de que Jesus tanto fala nos evangelhos, especialmente nos evangelhos sinóticos, o reino de Deus, o reino dos céus, esse reino que já está presente, mas ainda não se manifestou, ele se manifestará de maneira visível. E esses versículos que aqui estão falam sobre essa realidade, a realidade de um reino que já existe. Existe sim aqui, em nível humano, uma rebelião contra Deus, mas, por fim, o reino do Senhor se manifestará e dominará sobre todas as coisas. Isso lembra aquela parte muito conhecida da obra de Handel, o Aleluia de Handel, que o povo de Deus ama muito, essa peça musical, essa obra musical maravilhosa, quando o texto da música diz, a letra diz: os reinos deste mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então aquilo que aparentemente hoje está fora do controle de Deus, já está sob o controle de Deus, e esse reino divino, esse governo divino se manifestará visivelmente no tempo do fim. Algumas aplicações práticas para nós. Em primeiro lugar, quando pensamos em soberania e providência, devemos confiar no Senhor. Então, não tema, mas confie em Deus. Porque há um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Mesmo que nós não consigamos perceber, não consigamos vislumbrar ainda, mas esse controle ele já existe e ele é efetivo. Por isso Jesus pode dizer lá em Mateus 6, 31, 32, o texto do Sermão do Monte: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Confie no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo, inclusive de você. Seja grato ao Senhor por todas as coisas boas que acontecem, porque Ele é aquele que nos abençoa. Toda boa dádiva e dom perfeito procedem dele. Salmo 103, versículo 2. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E, com certeza, se você olhar para a sua vida, para a sua história, você vai vislumbrar em muitos momentos os benefícios do Senhor se manifestando na sua vida. E não existe nada que se possa chamar de sorte ou acaso. Aquela canção conhecida, o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído, está completamente fora do contexto da revelação bíblica. É apenas poesia. Na verdade, não existe a sorte ou o acaso, no sentido de forças incontroláveis. Não. Existe um Deus que age. Por isso, o texto de Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, tenha certeza que Deus pode fazer com que as circunstâncias, por mais adversas, difíceis que sejam, se tornem bem. Porque nós não conhecemos o propósito final de Deus. Muitas vezes olhamos apenas para as circunstâncias que estão ao nosso redor, as circunstâncias mais imediatas. Mas Deus, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso gostaria de concluir esse nosso encontro, essa nossa aula, e também o nosso curso, onde estivemos juntos aqui refletindo um pouco sobre o maravilhoso caráter de Deus, conforme revelado na sua palavra. Gostaria de concluir com esse texto de Romanos 11, 33 a 36, onde o apóstolo Paulo diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus,
quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a nossa vida seja um cântico de louvor a Ele. Mesmo que nós não consigamos compreender plenamente a sua vontade, os seus caminhos, o seu ser, porque Ele é Deus, e nós somos humanos, limitados, mas a Ele seja a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém.